Olá pessoal, vamos para a nossa parte 3 da aula de estereoquímica, onde vamos falar de estereoisomerismo em compostos cíclicos e um pouquinho sobre configuração absoluta e configuração relativa, tá? Então essa é a nossa parte 3. Vamos ali para o estereoisomerismo de compostos cíclicos. E eu vou abordar para vocês alguns exemplos, tá? Então primeiro aqui o caso de derivados do ciclopentano, como o 1,2-dimetilciclopentano. Perceba que o isômero trans, ele apresenta-se como um par de enantiômeros, mas o isômero cis, ele apresenta-se como um composto meso, tá? E o composto meso a gente identifica facilmente quando a gente observa a simetria, aqui, né? Se a gente for ver aqui um planinho de simetria, na molécula, né? Mas, como eu falei para você na aula anterior, eu sempre gosto de comparar os nomes, né? Como a gente já sabe, a gente já viu na aula anterior como a gente faz para dar os nomes das configurações RS, eu vou colocar direto aqui no Chemsketch as estruturas e vou mostrar para você o porquê que acontece isso com o 1,2-dimetilciclopentano. Então dá uma olhadinha aqui. Se a gente for ver, eu vou desenhar os isômeros aqui, né? O 1,2-dimetilciclopentano faz sentido que ele tenha dois centros de quiralidade. Afinal de contas, esse carbono, por exemplo, ele está ligado a um CH3, que é diferente do H, e as ligações pelo lado esquerdo aqui, ó, se você for ver CH2, 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 CH, CH3, são diferentes das ligações aqui pelo lado direito, que já tem CH, CH3, aí CH2, CH2, CH2. Então, nós temos dois centros de quiralidade e esperamos até 4 isômeros opticamente ativos. Mas na prática nós teremos apenas 3 estereoisômeros, né? Por quê? Porque um deles vai ser o meso. E eu vou mostrar para você isso através aqui da nomenclatura. Então, se a gente for ver, eu vou desenhar todos os isômeros possíveis, né? Para frente, para frente. Para frente, para frente. Aí aqui para trás, para trás. Para trás e para trás. Bom, esses aqui de cima são cis, né? Então, eu vou verificar aqui, ó, um R2S. E esse aqui também vai ser um R2S. Como qualquer um dos carbonos que contém a metila pode ser carbono 1, a gente desempata, chamando de carbono 1 aquele que tem a configuração estereoquímica R. Por isso eles têm o mesmo nome, logo eles são iguais. Então, se eles são iguais, se eles são o mesmo composto, isso aqui vai ser o meso, né? Agora, o par de enantiômeros, a gente vai ver aqui, ó, onde eu tenho RR e SS. Então é por isso que o trans ele se apresenta como um par de enantiômeros, enquanto que o cis apresenta-se como um composto meso, tá? A gente pode verificar também, aqui a gente nota um planinho de simetria, né? A gente nota esse mesmo plano de simetria aqui, mas aqui a gente já não nota, ó. Perceba que aqui, enquanto esse CH3 está para frente, o outro está para trás. Então, aqui sim faz sentido que eu tenha um par de enantiômeros, beleza? Então, esse é o caso do ciclopentano e só vamos falar desse aqui porque é o que o Solomons aborda. Mas qualquer outra coisa diferente, se aparecer nos exercícios, a gente pode recorrer ao Chemsketch para ajudar a gente, tá? Eu sempre sugiro que na mão você faça as configurações estereoquímicas e use o Chemsketch como tira-teima. Eu estou usando o Chemsketch agora porque, como repetindo, a gente já fez exercícios de determinação da configuração RS na aula anterior, né? Mas, se você quiser dar uma olhadinha, né, a gente pode pelo menos fazer esse aqui para revisar, né? Opa, não queria pegar esse CH aqui, deixa eu só tirar outro print. Ó, se a gente for dar uma olhadinha aqui, né? Vou lá para a página final, como a gente sempre faz. Opa. Aqui, ó, o meu substituinte de menor prioridade está apontado para trás, no caso é o hidrogênio. A minha prioridade 1, vamos ver, esse carbono aqui
tem como subsequente. Então, quem são os subsequentes dele? Esse carbono está ligado a um carbono, a outro carbono e a hidrogênio. Enquanto esse carbono aqui está ligado a outro carbono e 2 hidrogênios. Carbono, hidrogênio, hidrogênio. Então, e esse aqui está ligado apenas a hidrogênios. Então, isso significa o quê? Significa aqui, ó, eu vou ter, então, prioridade 1 para esse lado, prioridade 2 para esse, prioridade 3 para esse. Né? Indo aqui no sentido do 1, 2 e 3, o meu substituinte de menor prioridade, que é o hidrogênio, já está para trás, e como a setinha está indo no sentido horário, esse aqui vai ser o meu R. Né? Então, esse aqui vai ser o R. Enquanto que se a gente for ver, só apagar aqui, se a gente for analisar no outro estereocentro ali, se a gente for considerar agora esse estereocentro aqui, como a gente viu, prioridade 1 para esse, né? Porque os seus subsequentes por aqui são carbono, né? Então, esse aqui, esse carbono está ligado, na verdade, esse é prioridade 2, né? Porque esse aqui está ligado a 2 carbonos, esse aqui está ligado a apenas 1. Então, esse aqui vai ser prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. O hidrogênio já está para trás, prioridade 4. Se a gente for aqui no sentido do 1, 2 e 3, a gente vai ter o quê? O sentido anti-horário. E, portanto, esse aqui vai ser o nosso S. Né? Então, um R2S. Beleza? Então, faça isso para os demais. Sempre sugiro para que você treine. Né? Mas vamos voltar lá na nossa explicação aqui. Derivados do ciclohexano. Bom, se eu tiver 1,4 de metilciclohexano, olha o que vai acontecer. Vamos ver o caso do 1,4 aqui. Então, vamos desenhar. E primeiro, eu vou pedir para você observar o seguinte, ó. Nesse caso aqui, perceba que para esse carbono, por exemplo, apesar de CH3 ser diferente de hidrogênio, se você for ver as ligações pela esquerda, você vai ter CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH2. Se você for ver pela direita, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH2. Eu tenho 2 ligantes iguais. Então, eu não tenho centros de quiralidade nessa molécula. Portanto, ela é aquiral. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, se você for... Vamos forçar a barra e desenhar todas as configurações aqui para a gente ver um negócio. Ó. E eu vou colocar aqui. Para frente, para frente. Para frente, para frente. Agora, para trás, para trás. Para trás, para trás. E você vai perceber uma coisa, eu vou dar o nome para esse aqui, 1S4S, mas perceba que ele colocou S minúsculo. Provavelmente essa é uma notação de nomenclatura para quando você não tem centros de quiralidade, já que os centros de quiralidade R e S são representados com RS maiúsculos, tá? Então aqui o Chemsketch já nos sugere que isso aqui provavelmente é uma nomenclatura alternativa, mais avançada ou talvez mais atualizada, mas que não está no escopo, pelo menos nem o Solomons fala nada sobre isso, tá? Não está no nosso escopo aqui. Aqui, ó, se você for ver, 1S, 4S é a mesma coisa, né? Basicamente, essa molécula da direita é essa da esquerda, só que deitada, basicamente, né? Deitada, no caso, aqui ela está de barriga para cima, aqui ela está de barriga para baixo, ou seja, até virada, né? Então, aqui, ó, 1R4R, e aqui, um R4R. Novamente, observe que esses R's e S's estão minúsculos, tá? Então, isso quer dizer que nós não temos configuração estereoquímica aqui, porque esses compostos são aquirais.
tá bom? Então lembre-se, o 1,4-dimetilciclohexano não contém centros de quiralidade, mas contém centros estereogênicos capazes de gerar diastereisômeros cis e trans. Então, só voltando aqui para você ver uma coisa, na prática, como as moléculas da esquerda são exatamente iguais às moléculas da direita, elas apenas estão tombadas, eu posso verificar que sim, aqui em cima eu tenho cis e aqui embaixo eu tenho trans. São os únicos isômeros possíveis, né? Eu não tenho configuração RS aqui, não faz sentido falar disso, tá? Aqui, beleza. Agora, olha só, o 1,3-dimetilciclohexano apresenta 2 centros de quiralidade e espera-se até 4 estereisômeros opticamente ativos, justamente por apresentar 2 centros de quiralidade. Mas apenas 3 são detectados, uma vez que o cis 1,3-dimetilciclohexano é aquiral. Isso a gente pode verificar pelo plano de simetria, né? Existe um plano de simetria aqui, né, onde tanto a metila, as duas metilas aqui estão para frente, né? Então eu verifico o plano de simetria. Não consigo enxergar plano de simetria aqui. Mesmo que eu force a barra e tente colocar aqui, ó, um planinho de simetria, eu vou verificar aqui. Essa metila está para trás e essa está para frente. Então eu não tenho simetria aqui, né? Mas, novamente, como eu sempre digo, vamos dar uma olhadinha nos nomes. Eu estou falando agora do 1,3, né? Então, a gente vai tentar desenhar todos os isômeros possíveis e vai verificar novamente pelo nome que existe ali um isômero que é aquiral, né? Ou seja, que vai formar ali o nosso meso, né? Então, o que a gente tem aqui? Para frente, para frente, para frente, para frente. Aí, para trás, para trás, para trás e para trás. Verificando aqui, o que vai acontecer? Ctrl Shift I aqui. Um R3S. Um R3S. Novamente, ó, o cis, como a gente já imaginava, ele é meso, ele é aquiral. Por quê? Porque eles têm o mesmo nome, é a mesma coisa. Eu não posso dizer que esse composto da esquerda é enantiômero desse da direita. Agora, se eu for ver aqui embaixo, aqui sim eu vou ter nomes diferentes, ó. Um R3R, um S3S. Então, aqui sim eu tenho um par de enantiômeros. Então, aqui eu posso ter 3 estereoisômeros, onde eu tenho um par de enantiômeros mais o aquiral. Belezinha? Então, agora só falta para a gente ver, no caso do ciclohexano, do derivado do ciclohexano, o caso do 1,2. O 1,2, ele também possui 2 centros de quiralidade, mas apenas 3 estereoisômeros isoláveis. Gente, na verdade, isso que eu fiz aqui foi meio que um migué, tá? Essa história do plano de simetria aqui, mas é um migué que funciona. Então, se você quiser usar como tirateima, dá pra usar, tá? É porque na prática, não podemos nunca esquecer que o ciclohexano ele não é um hexágono. E sim, ele tem uma conformação chamada conformação cadeira, tá? Eu acho que eu até tenho aqui um modelinho do ciclohexano, deixa eu mostrar pra você. Deixa eu só pegar aqui. Ó. O ciclohexano, se você olhar assim, ele até lembra um hexágono. Mas se você olhar de lado, você vai perceber que existem aqui umas contorçõezinhas, né? Então, na prática, ele não é um hexágono planar, tá? Então, mesmo que eu retire os hidrogênios, você vai perceber que... Eu não vou retirar eles agora para não tirar muito tempo, mas você pode perceber que os átomos de carbono em preto eles não ficam no mesmo plano, tá? Isso é característica da conformação cadeira. Mas se você não tiver um modelo molecular em mãos, é até bem possível que você não tenha nesse momento um aí em mãos, eu vou dar algumas dicas aí. Uma delas é sim, nesse caso a gente consegue verificar o plano de simetria na própria forma hexagonal. Então, isso aí já vai te ajudar a lembrar, então, que o cis, ele é meso, tá? E o 1,2, né? Vamos voltar para o 1,2 aqui. Vamos ver como ficaria a estrutura do 1,2 dimetilciclohexano. Então, aqui eu tenho 1,2. Né? A princípio, nós temos 2 centros de quiralidade também.
né? A gente verifica isso, eu não falei para o anterior, mas a lógica é a mesma, ó. Mas a gente pode sempre conferir, ó. Centro de quiralidade. Esse carbono aqui está ligado a hidrogênio, CH3. Aí, para a direita nós temos CH, CH3, CH2, 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 CH2. Enquanto que para a esquerda a gente tem CH2, 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 CH, CH3. Perceba que é diferente, tá? A ordem muda. Então, vamos fazer aqui os estereisômeros, para frente, para frente. Para trás, para trás. Para frente, para frente. Para trás, para trás. E a gente vai verificar, ó, aqui no cis, a gente verifica, o plano de simetria, ó. Aqui ele, ó. De novo, isso é um migué, tá, gente? Porque eu tô fazendo aqui o plano de simetria no hexágono. Mas funciona, beleza? A gente consegue fazer esse tirateima. Então, já posso dizer que esses dois primeiros aqui vão ser meso, né? Então, eles são o mesmo composto. Se eles são o mesmo composto, eu espero que eles tenham o mesmo nome. Um R2S. Um R2S. Aqui, ó. Aqui em cima, mesmo nome, portanto, eles são iguais. E aqui embaixo, nomes diferentes, portanto, eles são diferentes. Na prática, esse aqui, ele não é que ele tenha esses isômeros por questão de... Não estou conseguindo mudar aqui de janela. Não é que ele tenha esses isômeros por conta muito de simetria, tá? Se a gente fosse ver na cadeira, a simetria ela não é verificável. A questão é que, na prática, você consegue ver um par de enantiômeros, só que eles interconvertem entre si por conta do flip da cadeira. Então, por isso que você só consegue isolar 3 estereoisômeros. Então, aqui tem um detalhezinho teórico mesmo. Não sei se teu professor podia cobrar isso de você, numa questão de verdadeiro ou falso, sei lá. Né? Acho um tanto quanto específico, mas o Solomon chama essa atenção. Né? Você até consegue, na cadeira, verificar que esse isômero aqui, o C e o D, eles são imagens especulares não sobreponíveis, portanto, apresentam uma diferencinha, mas devido ao flip da cadeira, eles se interconvertem. Se a gente for ver os nomes aqui, a gente não verifica isso, né? Ele se parece muito com o meso, né? Mas aqui eu acho que o mais importante você lembrar é que são 2 centros de quiralidade, mas apenas 3 estereoisômeros isoláveis. De acordo com o Solomons, você não consegue isolar C de D, você não consegue separar eles, justamente porque a barreira de torção aqui ela é pequena. Falei para vocês que a barreira de torção entre... Você não separa conformeros, né? Porque justamente essa barreira energética da torção, né, da variação de um conformero para o outro, ela é muito pequena. Então você tem ali uma mistura de conformeros inseparável, né? Muito bem. Então agora vamos para um exercício aqui, né? Escreva fórmulas para todos os isômeros de cada um dos seguintes compostos. Identifique os pares de enantiômeros e os compostos aquirais, caso existam. Né? E lá no 30 ele pede designação ROS para cada composto dado como resposta no problema de revisão 5.29. Então, o que a gente vai verificar aqui? Aqui você vai perceber o seguinte. Vamos fazer aqui no ChemSketch mesmo? Eu sei que aqui ele já dá o nome automaticamente, mas como a gente já viu nomenclatura RS na aula anterior, e eu já dei um exemplo para você de como que faz ali no anel, é a mesma coisa, tá? Elenca ali os grupos substituintes por ordem de prioridade e vê ali se o substituinte de menor prioridade está para trás e por aí vai. Né? Aqui a gente vai fazer direto. Ó. Escreva fórmulas para todos os isômeros de cada um dos compostos. Vamos começar com 1 bromo, 2 cloro, ciclohexano. Então, 1 bromo, 2 cloro. Então, é 1, 2. 1 bromo, 2 cloro. A gente vai desenhar aqui os 4, né? Já que são 2 centros de quiralidade, eu posso ter até 4 isômeros opticamente ativos. E é isso que a gente vai verificar, se a gente tem 4 mesmo, ou se nenhum deles aqui vai ser meso ou aquiral. Já adianto que, como não existe plano de simetria aqui,
nós não vamos achar composto meso, tá? Como que não tem plano de simetria? Muito fácil de verificar. Se você for ver aqui, por mais que você passe esse plano aqui, ó, BR é diferente de CL. Então, já não vai rolar, né? Mas, enfim. Vamos fazer aqui os estereoisômeros. Aqui. Aí esse aqui vai ser, ó, um R2S. E esse aqui vai ser um S2R. Mas, professor, você não disse que o carbono 1 sempre vai ser o R? Meu anjo, eu falei isso para você quando não tinha nenhuma outra possibilidade de desempate, tá? Aqui, pela regra da ordem alfabética, o carbono do bromo vai ser chamado de carbono 1, tá? Enquanto que o carbono do cloro, como o C vem depois do B, vai ser chamado de carbono 2. Então, independente da configuração, esse carbono vai ser o carbono 1, certo? Então, isso quer dizer o quê? Se o carbono do bromo sempre vai ser o carbono 1, então lembrando que o RS é o último critério de desempate. Quando você não tem nada para desempatar, você, independente do critério que você escolha, você vai chegar naquela numeração, seja no sentido que for, né? Aí, se um deles for R e o outro for S, você desempata chamando de carbono 1 aquele de configuração R, né? Mas aqui não. Aqui eu tenho eu tenho ligantes diferentes, né? Quem vai receber o número 1 é o carbono do bromo, porque B vem antes de C, tá? Então, meu carbono 1 vai ser o do bromo. Nesse caso, ele tem configuração R. Meu carbono 1 continua sendo do bromo, só que aqui ele tem configuração S. Então, na prática, o que ele está dizendo é que esse carbono aqui inverteu sua configuração, tá? Então, quando a gente tem ligantes iguais, a gente pode forçar a barra, dizer que houve uma rotação da molécula, alguma coisa ali, que é a mesma coisa. Mas, como eu disse, acho que essa visão de imaginar a molécula de outro jeito e ainda lembrar que, na verdade, você tem uma conformação cadeira, fazer isso sem modelo é muito difícil. E é por isso que eu pego no pé da nomenclatura. Talvez ela não seja tão importante para a sua prova, mas ela é um excelente tirateima. Nesse caso, eu posso garantir, então, que esses dois compostos são enantiômeros e não meso. Certo? E não o mesmo. Se eu for ver aqui, ó, esse aqui vai ser um R2R e esse aqui de baixo vai ser um S2S. Beleza. Então, aqui está os 4 estereoisômeros possíveis para o 1-bromo, 2-cloro, ciclohexano. Temos aqui 2 pares de enantiômeros e não temos o aquiral, tá? Agora, vamos para o outro, o 1-bromo, 3-cloro, ciclohexano. Então, aqui, vou colocar para cá, esse aqui e esse aqui. Desenhando aqui a estereoquímica, para frente, para frente, para frente, para frente. Esse aqui, para trás, para trás, para trás e para trás. De novo, perdão, eu esqueci de colocar os bromos e cloros, né? Bromo, 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 cloro, 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 cloro. Uma coisa que talvez você verifique e que você estranhe é que a gente viu o seguinte, tá, mas quando era 1, 2, como a gente viu no exercício passado, estava dizendo nos slides que só podia ter 3 isômeros e não 4, como eu falei para você. Onde que está a pegadinha? Aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Aqui, novamente, a gente vai verificar 4 estereoisômeros possíveis, diferentes um do outro, ó, um R3S, um S3R, esse aqui vai ser um R3R, e esse aqui vai ser um S3S. Eu tenho 4 estereoisômeros diferentes. Tá, mas o 1,3 não tinha só 3 isômeros diferentes? Veja bem, isso acontece apenas se eu for falar
em casos de ligantes iguais. Se eu tiver, por exemplo, um 3-dimetilciclohexano, onde eu tenho aqui o planinho de simetria, tá? Como os ligantes são diferentes, aí sim eu tenho que tomar cuidado. Aqui ele está considerando exemplos em que os ligantes são iguais, tá? Então isso só vale para o 1,2-dimetilciclohexano, por exemplo? Ou vamos falar do 1,3, já que a gente está resolvendo aqui o exercício com 1,3? Veja bem, ele pode valer para 1,3-dimetilciclohexano, 1,3-dicloro, se você tiver 2 cloros, 1,3-dibromo ciclohexano. Perceba, se os ligantes forem iguais. Esse exercício me coloca ligantes diferentes, então eu não tenho como ter plano de simetria e não existe aqui a possibilidade de composto meso. Lembrando que o carbono do bromo ele é diferente do carbono do cloro. Diferente daqui, onde o carbono da metila é um carbono da metila. Se eu vou chamar esse carbono aqui de carbono 1, se eu vou chamar esse carbono aqui de carbono 1, ou esse aqui de carbono 1, tanto fez, tanto faz. Agora, se eu tiver ligantes diferentes, eu vou ter que atribuir o número 1 a um deles. Claro que aqui eu estou usando a ordem da regra da ordem alfabética, mas vamos supor que você chamasse o carbono do cloro de carbono 1. Ainda assim, você ia ter que continuar chamando o carbono do cloro de carbono 1 aqui. E ele ia ter sua configuração invertida. Então, aqui ele ia ser S, aqui ele ia ser R. Tá? Então, é outro composto, porque tem outra nomenclatura. De novo, eu tenho aqui, então, 4 estereoisômeros, onde eu tenho aqui 2 pares de enantiômeros. Não existe o aquiral aqui também. E vamos ver agora o caso do 1,4. O caso do 1,4, vou colocar dessa maneira aqui. Lembrando que isso aqui também pode ser 1,4, né, gente? Eu só dei uma viradinha aqui também para você se acostumar com isso. Agora é de novo, ó, 1 bromo, 4 cloro. Então eu vou colocar os bromos aqui. E os cloros aqui. O que a gente pode perceber? Aqui eu vou ter o aquiral. Ah, mas como se os ligantes são diferentes? Veja bem, esse ligante é diferente desse. Mas vamos analisar, será que tem centro de quiralidade nessa molécula? E a gente vai ver, por exemplo, que esse carbono ele está ligado a hidrogênio, cloro. Aí, CH2, CH2, CHBr, CH2, CH2. E se a gente for ver por esse lado aqui, ó, CH2, CH2, CHBr, CH2, CH2. Então, esse carbono não tem 4 ligantes diferentes. Esse aqui também não, ó. Ele está ligado a um H, a um Br. Aí, se a gente for por aqui, ó, CH2, CH2, CHCl, CH2, CH2. Se a gente for por aqui, CH2, CH2, CHCl, CH2, CH2. Ligantes iguais. Tá? Então, mesmo que eu force a barra aqui, para frente, para frente, para frente, para frente, para trás, para trás, para trás e para trás. Olha o que vai acontecer com os nomes aqui, ó. Novamente vai aparecer aquele S minúsculo, que sugere para a gente que não existe centro de quiralidade aqui, né? Aqui, ó, a mesma coisa. Então, assim como a gente falou para o 1,4-dimetilciclohexano, aqui sim, no caso de ciclohexanos 1,4 disubstituídos, repetindo, ciclohexanos 1,4 disubstituídos, ou seja, você tem um substituinte no carbono 1, outro no carbono 4, independente se eles forem iguais ou diferentes, aqui sim eu vou ter sempre a aquiralidade. Tá? Então, nos carbonos do anel. Então, de novo, ó, perceba que aqui aparecem os R's e S's minúsculos. Nós não estamos falando dessa notação, então a gente vai simplesmente ignorar ela. Mas a gente pode ver que sim, tem uma diferencinha aqui, que esse é S e esse é R. Mas a única diferença que nos interessa, já que esses aqui da direita são exatamente os da esquerda, eu vou apagar eles, é que esse aqui, o de cima, é cis e o de baixo é trans. E isso é possível, né? Conforme a gente viu aqui. Então,
recapitulando, no caso do 1,4-dimetilciclohexano e qualquer 1,4-ciclohexano de substituído, mesmo com substituintes iguais ou diferentes, não existe centro de quiralidade. E a gente viu agora o porquê. Tá? Mas tem ali os centros estereogênicos que são capazes de gerar isômeros cis e trans. Né? Agora, cuidado que para um 3 e para um 2, eu preciso que os substituintes sejam iguais. Eu preciso ser 1,3-dimetil, 1,3-dicloro, ou 1,2-dibromo, 1,2-dietil. Eu preciso que os dois substituintes do ciclo sejam iguais para que eu tenha essa situação descrita aqui. Mas se os substituintes forem diferentes, eu vou ter normalmente 4 estereoisômeros, tá? Beleza. Então aqui, nesse caso, os compostos aquirais seriam os compostos cis e trans do 1-bromo 4-cloro-ciclohexano, da letra C. Tá bom? E a outra coisinha que a gente vai falar na aula de hoje é sobre configuração absoluta e configuração relativa. Isso aqui é bem tranquilo. Configuração absoluta é aquilo que a gente já estudou, configuração RS, né, que é o que a IUPAC manda. Mas a bioquímica, normalmente, vai utilizar configurações relativas, que é relativa a uma outra molécula de referência. Por exemplo, no caso de aminoácidos e carboidratos, o que eles fazem é comparar com a molécula do gliceraldeído. Então aqui, ó, eles colocam aqui num quase Fischer, eu brinco, eu chamo de quase Fischer, né, porque o carbono com maior estado de oxidação está aqui acima. E a organização aqui, ó, é em cruz, né? Se você tiver olhando para o carbono, para o centro de quiralidade mais próximo do carbono de cima, então eu vou olhar para esse carbono aqui. Aqui eu verifico que o OH está à esquerda, né? O OH aqui vai ser meu grupo funcional, vamos dizer assim. Meu grupo funcional, diferente do hidrogênio ali, está à esquerda. Se eu tiver o grupo funcional à esquerda, esse vai ser o L-gliceraldeído, né? Você repara isso? Aqui o grupo funcional é esse sal de amônio quaternário aqui, esse NH3+, perceba que ele está à esquerda. Então, esse é o aminoácido L-alanina. Observando o carbono mais próximo do carbono de cima, no caso da D-eritrose, eu tenho a situação de que o OH, que é o meu grupo funcional, está à direita, por isso D-eritrose. Na origem, esse D e L veio de destrógero e levógero, tá? Só que na prática nem todo D-isômero é destrógero e nem todo L-isômero é levógero. Mas historicamente isso acabou ficando. Então qual que é o macete que eu dou para você lembrar? O macete do L de left, esquerda, e o D de direita mesmo, tá? Não é por isso, né, obviamente, mas para você não se confundir. Então, olha só o que vai dizer aqui esse exercício. Fórmulas de projeção de Fischer são muitas vezes usadas para descrever compostos como gliceraldeído, ácido lático e ácido tartárico. Desenhe projeções de Fischer para ambos os enantiômeros do letra A, gliceraldeído, letra B, ácido tartárico e letra C, ácido lático. E dê a configuração R ou S para cada centro de quiralidade. Observe que nas fórmulas de projeção de Fischer, o átomo de carbono de maior estado de oxidação é posicionado na parte superior da fórmula, um grupo aldeído ou ácido carboxílico nos exemplos específicos aqui. Então vamos lá. Na letra A, ele chama ali o gliceraldeído, né? O gliceraldeído, eu vou só copiar a estrutura dele aqui para a gente não precisar ficar voltando. Então, como que eu coloco isso aqui em projeção de Fischer, né? Se a gente for lembrar da aula passada, que a gente falou um pouquinho da projeção de Fischer, a gente vai colocar aqui, então, o centro de quiralidade vai formar uma cruz, né? Então, meu centro de quiralidade é esse carbono aqui, porque ele contém 4 ligantes diferentes. Como só tem um centro de quiralidade, eu vou fazer uma cruzinha aqui. Então, aqui está.
O carbono de cima é o carbono do aldeído, né? Então, esse aqui vai ser o meu COH. Vou colocar até assim mesmo. COOH. E aqui embaixo eu vou ter CH2 com OH, que eu posso colocar tudo junto aqui mesmo. Agora, o H e o OH, tanto faz onde eu vou colocar. Eu posso colocar copiado, igual está aqui, né? O OH para a esquerda e o H para a direita. Só que se eu for desenhar o seu enantiômero, como ele pede para desenhar os enantiômeros, para desenhar o enantiômero, basta trocar de posição, né? Então, eu vou colocar agora, fazer o espelhado, né? O H para a esquerda e o OH para a direita. Determinando a configuração RS, eu vou ter prioridade 1 aqui para o OH, né? Maior número atômico para o oxigênio. Aqui eu tenho carbono ligado ao oxigênio. Aqui eu também tenho carbono ligado ao oxigênio, né? Mas lembrando que quando a gente faz uma dupla, a gente considera isso aqui como uma ligação simples, né? Então, deixa eu só fazer aqui. A gente considera como se isso aqui fosse uma ligação simples. E a gente vai dobrar aqui, fazer como se fosse uma ligação aqui com que aqui eu tenho tanto carbono ligado ao oxigênio. Eu vou só dar uma olhadinha, eu esqueci dessa regra agora, tinha um jeito ali que a gente fazia na hora de fazer o RS, né? Quando tinha dupla para atribuir prioridades. RS. Sim, é como se tivesse, então, o carbono ligado ao oxigênio. Então, é como se o carbono tivesse ligado, fazendo uma simples ligação com o oxigênio. E o oxigênio fazendo uma ligação com o carbono, né? Então, a gente pode ver, né? Igual mostra aqui. Uma C dupla Y é como se fosse C fazendo duas ligações com o Y e o Y fazendo uma ligação com outro carbono. Mais ou menos como a gente representou aqui, tá? Então, se a gente for analisar os subsequentes, então o que vai ter? Né? Eu vou considerar que os subsequentes aqui, analisando essa modificação que a gente fez, meus subsequentes aqui seriam, então, oxigênio, outro oxigênio e o hidrogênio aqui. Enquanto que aqui, meus subsequentes seriam 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a prioridade 2 vai para esse, a prioridade 3 vai para esse. Então, se a gente for aqui, ó, 1, 2, 3, no caso aqui, 1, 2, 3 está indo no sentido horário, mas eu preciso fazer reversão. Por quê? Porque o hidrogênio no Fischer aponta para você. Ele deve estar apontando para trás. Então, aqui, 1, 2, 3, ele vai fazer isso aqui. Isso aqui é sentido anti-horário, né? Então, esse estereocentro aqui vai ter configuração S, né? Deixa eu colocar aqui. Só apagar essas anotações e deixar claro para você que esse aqui vai ser o nosso S, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, né? Eu sempre gosto de conferir o gabarito, porque como essa parte, esse exercício, ele é bastante confuso, então, às vezes, para não propagar erro para você. De fato, o isômero da projeção de Fischer, onde o OH fica para a esquerda, é o S, tá? Então, esse é o S-gliceraldeído. Bom, se esse é o S, o outro só pode ser o R.
Mas lembrando, né, se você quiser, sempre bom fazer um tirateima, porque é difícil você errado se confundir duas vezes, né, seguidas. Então, às vezes você, se aqui eu fizer e der S, é porque eu fiz alguma coisa errada no primeiro. Certamente não fiz porque eu conferi o gabarito. Mas ó, prioridade 1 aqui, prioridade 2 aqui, prioridade 3. No sentido 1, 2, 3, ele está indo no sentido anti-horário. Mas como eu tenho que fazer reversão, sentido horário é R, tá? Muito bem. Então agora, vamos para a letra B. A letra B vai me falar aqui do ácido tartárico. Isso eu vou deixar por último. Eu vou fazer a letra C, que é o ácido lático. Já você vai entender por quê. Mas vamos desenhar, então, o ácido lático na projeção de Fischer. Então, eu vou pegar aqui a estrutura do ácido lático. Vou copiar aqui. Ó, tenho apenas um centro de quiralidade, então a gente vai fazer uma única cruz aqui. Vou fazer em azul mesmo. Vamos desenhar uma cruzinha aqui. O carbono da carboxila fica em cima. Esse aqui embaixo eu vou ter um CH3, né? Como você pode ver, CH3. Só ver se estou fazendo certinho. Isso mesmo. O H e o OH eu vou colocar em qualquer lugar, tá? Sei lá, vou colocar o H para cá e o OH para cá. Porque isso é um enantiômero possível. Se eu quiser desenhar o outro enantiômero, basta eu espelhar, né? Então, eu vou trocar de posição o H com o OH. Onde agora o OH vai ficar aqui para a esquerda e o H vai ficar à direita, tá? O que vai acontecer aqui então? Analisando as prioridades, a gente viu prioridade 1 para o OH, prioridade 2 para esse carbono, que está ligado a 2 oxigênios, né? Então, na verdade, ele estaria ligado a 3 oxigênios, se a gente fosse fazer aquela notação de transformar isso aqui numa simples e fazer como se isso aqui fosse uma ligação com um oxigênio aqui com carbono. Então, eu teria um oxigênio aqui e mais um oxigênio aqui. Mas ainda assim, é um desempate pelo subsequente. Por isso que aquele que está ligado diretamente ao OH tem prioridade 1, tá? Então, esse carbono aqui está ligado a outro carbono, né? E como aqui eu também tenho outro carbono, eu preciso desempatar pelo subsequente. Então, esse aqui vai ser o meu 3 e aqui o meu 4. Indo na direção 1, 2 e 3, isso aqui está indo no sentido anti-horário, mas se eu for fazer a reversão, agora está indo no sentido horário. E sentido horário é R. Então, aqui, o OH para a direita vai ser R. Aqui foi a mesma coisa, né? O OH para a direita é o R. O OH para a esquerda, portanto, vai ser o nosso S. Mas, de novo, sempre fazendo ali o nosso tirateima, né? Para a gente não se perder. Então, aqui, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4. Indo no sentido do 1, 2 e 3, estou indo em sentido horário. Portanto, ao fazer a reversão, vai ficar sentido anti-horário, portanto, S. Por que eu deixei o ácido tartárico por último? Vamos dar uma olhadinha nele com calma aqui. Letra B. Vou até fazer em outra página. No caso do ácido tartárico, olha o que vai acontecer. Vou pegar aqui a estrutura dele. Peguei aqui a estrutura, beleza. Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho agora 2 centros de quiralidade, mas essa molécula, ela apresenta um plano de simetria interno. Se eu for ver nessa conformação aqui, ó, onde eu coloco OH para cá, e OH para cá, você pode perceber que essa molécula apresenta um plano de simetria interno.
Então aqui isso está me cheirando a composto meso, né? E a grande questão aqui é que, bom, eu não tenho como desenhar enantiômeros para composto meso. Então aqui eu não posso desenhar o composto meso. Calma, vamos lá. Eu falei para você que na projeção de Fischer, a gente faz isso aqui. A gente representa cada estereocentro como uma cruz. Então primeiro eu vou desenhar o meso, só para você ver que não desenha ele, tá? Mas só para você saber quando que não se desenha ele. Porque isso aqui você podia incorrer num erro. E eu já vou falar para você qual seria um erro clássico de um exercício como esse. Mas olha só. Você poderia erroneamente fazer o seguinte. Chamar, beleza, aqui, COH, COH. E como eu te falei, na hora de colocar o H e o OH, a gente coloca em qualquer lugar. Depois, qualquer coisa, a gente verifica o RS e aí troca, né? Mas a princípio eu vou colocar os hidrogênios para cá e o OH para cá. E aí vamos supor que você faça isso, imagine e fala, beleza, desenhei um estereoisômero, um enantiômero, agora é só espelhar esse aqui que eu vou ter o outro enantiômero. E na prática, não, tá? Porque olha só o que acontece. Tem alguns argumentos para você do porquê que isso que eu estou fazendo aqui estaria errado para esse exercício. Então olha só, imagine aqui, ó, estou errando, tá? Estou fazendo errado, não é isso que a questão pediu. O que eu quero te mostrar é que eu estou desenhando o meso, tá? Então olha o que acontece aqui. Ah, eu estou espelhando, então agora estou desenhando um par de enantiômeros. Não, você não está. Olha só. Primeiro, observe o plano de simetria interno que existe nessas moléculas. Tá? Isso já dá um indício de composto meso. Outra coisa, se você for ver aqui, você vai perceber uma situação interessante, ó. O meso vai ter um estereocentro R e outro S. Tá? E a gente viu que aqui, ó, como a numeração aqui, ó, tanto faz se você numerar, chamar esse aqui de carbono 1, esse aqui de carbono 2, esse aqui de 3 e esse aqui de 4, eu sempre vou ter o OH no 2 e 3. E a mesma coisa aconteceria se eu numerasse nesse sentido aqui, ó. Esses carbonos são equivalentes. 1, 2, 3, 4. Então, se eu for ver a estereoquímica, o meu carbono 2 vai ter que ser o R. Então, se esse aqui for o R, esse aqui vai ser meu carbono 2. Se esse outro aqui for o R, esse aqui vai ser meu carbono 2. Né? Mas para isso o outro tem que ser S. Né? Porque se os dois forem R, aí eu poderia desenhar o SS como enantiômero do RR. Agora, se eu tiver RS para esses estereocentros, aí o outro também ia ser RS com os mesmos carbonos sendo RS, então não muda. Outra dica também é que lembra que se você pegar essa molécula aqui e virar ela de ponta cabeça no plano, se você fizer um giro de 180 graus nela aqui no plano, você chega nessa aqui. E quando a gente faz uma rotação no plano de uma forma de Fischer para outra, é porque a molécula é igual. Os compostos são iguais. Então, aqui eu não desenhei pares de enantiômeros, eu desenhei meso. De novo, a gente pode verificar pela configuração estereoquímica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ó, tá indo nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Se eu for fazer a reversão, esse aqui vai ser meu R. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra gente ver bem isso aqui. Esse aqui vai ser meu R. Vamos ver o de baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 está vindo nesse sentido, que é o sentido horário. Se eu for fazer a reversão, vai vir para o sentido anti-horário. Portanto, esse aqui vai ser meu S. Se eu invertir, ó, agora esse aqui vai ser S e esse aqui vai ser R. Mas, como esses carbonos são todos equivalentes, na hora que eu faço a numeração, eu vou começar a numerar do mais próximo do R, aqui, 1, 2. Deixa eu apagar os outros numerozinhos, que esse aqui era das prioridades, né? Só pra gente não se perder.
1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 2R, 3S. Aqui, de novo, como esses carbonos são equivalentes, o meu critério de desempate é começar a numerar do mais próximo do R. Outra coisa, né, gente, é que ácido tartárico é meio que o primeiro exemplo de composto meso dado desde lá do ensino médio. Para quem, claro, fez um ensino médio completo, né, digamos assim, numa escola que... normalmente nem escola, cursinho pré-vestibular mesmo que fala disso, tá? Ensino médio regular, dificilmente a gente tem tempo para falar disso, né? Mas o ácido tartárico é o exemplo de composto meso por excelência, praticamente. Sempre que o livro vai falar de composto meso, ele fala do ácido tartárico, tá? Então tem que ficar atento, beleza? Aqui, se eu desenhar o meso, eu estou desenhando o mesmo composto. O comando da questão é: desenhe o par de enantiômeros. Mas beleza, como que a gente sai disso então? Como que a gente resolve esse problema? Muito simples. Agora eu vou corrigir aqui, ó, simplesmente, se eu for apagar isso aqui, ó, eu tinha desenhado isso aqui inicialmente, né? Então, para evitar de cair no caso do meso, eu posso simplesmente trocar um deles aqui, ó. Mandar, por exemplo, o OH para cá. OH para cá. E o H para cá. Pronto, eu já não tenho plano de simetria interno. Então, já tenho aqui a situação onde esse aqui não é meso, portanto, esse aqui não é aquiral. Então, ele vai ter um par de enantiômero possível. E o seu par vai ser basicamente esse mesmo composto, só que na verdade não é o mesmo, é um enantiômero, né? Espelhadinho. Então, é a imagem especular não sobreponível, né? O que significa que um é a imagem do outro no espelho, mas eles não se sobrepõem, logo eles não são iguais. Assim como sua mão direita não é igual à sua mão esquerda, tá? Então aqui, ó, OH, H, e aqui H, OH. Determinando aqui as configurações, ó, 1, 2, 3, opa, 3 aqui, né? 4. O sentido 1, 2, 3 vai por aqui, no sentido anti-horário. Fazendo a reversão, eu teria, portanto, o giro no sentido horário, né? E sentido horário é R. Então, esse aqui vai ser R. E esse aqui vai ser S, né? Se eu determino um, eu automaticamente já determino o outro. Claro que eu sugiro que você faça ali 1, 2, 3, se convença, tá? Eu não vou ficar fazendo isso toda hora para não ficar muito chato também, muito devagar, né? Mas aqui, ó, esse de baixo, prioridade 1 para o OH, prioridade 2 para a carboxila, prioridade 3 para esse carbono aqui, prioridade 4 para o hidrogênio, 1, 2, 3 está vindo aqui no sentido anti-horário, né? Se eu for fazer a reversão, sentido horário. Então, agora eu vou ter os dois R, né? R, R. E o outro só pode ser, portanto, S, S. Então, só conferindo meu gabaritinho aqui. Eu tenho o caso em que o OH, isso, RR, SS. Perfeito, acertei aqui. Beleza, gente? Então é isso. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. E não perca a nossa próxima aula, que vai ser uma bateria de exercícios de estereoquímica. Tá bom? Acho que esse é um conteúdo aí um tanto quanto complexo, né? Porque envolve um pouquinho de visão espacial, é um pouquinho abstrato, consequentemente. O pessoal tem uma certa dificuldade. Mas fazendo uma bateriazinha de exercícios aí, a gente pelo menos se previne aí de alguns casos mais escabrosos, né? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.